Olá galera, eu sou o Léo, tudo bem com vocês? O nosso vídeo de hoje é seríssimo porque se trata de uma acusação feita por um homem chamado David Libenson, que afirma ter sofrido um golpe de Kim Kardashian e família, acusando de ter sido enganado e consequentemente ter perdido tudo, tendo que morar agora no seu carro e fazer bicos para sobreviver. O David tem viralizado nas redes sociais por causa da sua imagem segurando uma placa que diz Kim Kardashian arruinou a minha vida, indicando que as pessoas entrem no site dele, que aliás tem esse mesmo nome, para que conheçam a sua história. Aliás, todo o conteúdo desse vídeo aqui foi retirado do seu site chamado Kim Kardashian Ruined My Life, ou Kim Kardashian arruinou a minha vida em português, né? E da sua entrevista dada ao canal Sloan. Eu vou deixar inclusive os links disso tudo aqui na descrição, tá bom? Enfim, antes de continuarmos, sejam bem-vindos a esse canal, já deixem seu like e se inscrevam. Galera, tudo isso começou em 2014 com um aplicativo que o David cofundou chamado Sensorgram, que estava disponível em várias lojas de aplicativos. O Sensorgram foi o primeiro aplicativo a permitir que os usuários adicionassem palavras-chave, emojis ou frases e removessem automaticamente comentários indesejados. É uma função similar à que tem aqui no YouTube também para poder filtrar comentários de hate e tal. Enfim, o David e a sua equipe estavam entrando em contato com muitas páginas de alto perfil, celebridades e grandes empresas que estavam lidando com problemas semelhantes no gerenciamento de seus comentários. Então chegaram até as páginas das Kardashians e obviamente entraram em contato e tentaram comercializar os seus serviços. Foi aí que o David recebeu uma mensagem no direct do seu Insta de um amigo da Kim chamado Jonathan, que disse que a Kim estava interessada em fazer uma parceria com o aplicativo e também estava interessada em possivelmente ser o rosto desse aplicativo. Até aí beleza, tudo ficou previamente conversado entre o Jonathan e o David, combinando até um contato com a própria Kim. E foi o que aconteceu em seguida, porque a Kim entrou em contato com o David por telefone para discutir sobre aquela parceria. Nessa ocasião, a equipe do David foi convidada para ir para uma cidade de Los Angeles chamada Calabasas, para poder se encontrar com a Kim e com a sua mãe, a Kris Jenner, e com os advogados para poder discutir como poderia ser feita aquela parceria. E depois de concordar verbalmente com a divisão do app Sensorgram em 60% e 40%, sendo 60% para o David e a sua equipe e 40% para Kim e a equipe dela, a equipe do David decide mostrar para Kim uma outra ideia que eles também tinham. E essa ideia era o Kimoji, que era um aplicativo de emojis. Na época, segundo o próprio David, os emojis não eram tão populares como são hoje. Mas ainda assim, eles já tinham vários projetos iniciados antes desses emojis da Kim. Por exemplo, eles já tinham emojis de Wall Street, já tinham uns emojis mais sensuais. Então eles resolveram fazer alguns com imagens da Kim, da Kris e do Kanye. Só por diversão mesmo e também para poder dar uma impressão a mais na reunião que eles iriam ter com a Kim e a sua equipe. Porém, na hora que a Kim e a Kris viram os emojis, elas adoraram a ideia e concordaram verbalmente em entrar com uma parceria de meio a meio para cada lado nesse projeto. Aproveitando inclusive para assinar uma NDA dessa reunião que até então tinha como foco principal o aplicativo Sensorgram. Uma NDA, galera, em termos bem simples, é um documento que obriga a confidencialidade de tudo que foi discutido e acertado nessa reunião, proibindo que informações sejam divulgadas com o risco de processo caso essa condição seja infringida, ok? Pois bem, feito isso, todos ali estavam prontos para seguir em frente até que as coisas tomaram um outro rumo. Isso porque dias depois dessa reunião, a Kim ligou e perguntou para o David se ele já tinha registrado a marca Kimoji. Aí o David respondeu que como eles iriam usar a imagem da Kim, ele achava melhor fazer esse registro junto com a equipe dela. Porém, a Kim disse que para agilizar o processo, ela podia pedir para que a sua equipe de advogados já fizesse o registro por eles, o que o David achou uma boa ideia. Ok, depois desse telefonema da Kim, todo mundo ficou muito animado porque o negócio tinha tudo para ser um grande sucesso. Até que veio a bomba minutos depois. Isso mesmo, minutos depois, porque 15 minutos depois a Kim liga de novo, só que dessa vez num tom de raiva e indignação, perguntando quem era o Ryan e por que as suas informações pessoais estavam sendo divulgadas para várias pessoas de Chicago. Ao ouvir isso, o David ficou atônito porque não sabia de nada daquilo. Para ele não tinha informação nenhuma sendo divulgada sem o consentimento dela.
Porém, logo em seguida, o David soube que o seu parceiro Ryan tinha tirado um print com algumas configurações que a Kim tinha feito em um Instagram usando o aplicativo SensorGram. E tinha enviado esse print para um amigo para se gabar mesmo de que estava tendo um negócio, de que estava fechando um negócio com a celebridade Kim Kardashian. Bom, segundo o David, esse print não tinha nada de comprometedor ou algo realmente importante ou pessoal. Eram somente configurações de algumas palavras que haviam sido escolhidas pela Kim no aplicativo. Só que esse print acabou se espalhando e acabou chegando até o conhecimento do Jonathan, que informou a Kim que a sua privacidade tinha sido violada. Só que o que o David não sabia, e a sua equipe também não, é que a equipe da Kim tinha registrado o Keymode somente no nome da Kim, e não registrado ninguém da outra parte. E mais, por causa dessa suposta quebra de privacidade, o David e a sua equipe receberam uma carta do advogado da Kim, o Martin Singer, ameaçando de processar cada um deles em $5 milhões caso não cedessem o direito de uso do IP do aplicativo SensorGram para que pudessem ter o acesso completo ao processo de funcionamento do aplicativo. Aliás, vale mencionar aqui que junto dessa carta, dessa ameaça, eles também ofertaram o direito de uso do aplicativo Keymode para o David e para sua equipe, caso eles aceitassem esse acordo. Bom, depois desse choque, o David e a sua equipe, que não eram experientes com esse tipo de coisa, ficaram muito acuados, o que acabou assustando muito dois dos parceiros do David, que acabaram cedendo e assinaram o documento que dava tais poderes para Kim poder trabalhar no SensorGram como achasse melhor. No entanto, o David mesmo não se contentou e não assinou o documento para Kim porque sentiu que aquela história estava muito suspeita e decidiu fazer alguma coisa contra aquilo. E galera, segundo o David, depois desse golpe, a Kim passou a ganhar milhões com o aplicativo. Tipo, ganhou às custas dele e da sua equipe, e ele também diz que perdeu tudo que tinha porque tinha investido tudo no aplicativo SensorGram. E ele também alega que perdeu a família por causa disso, porque por conta dos problemas financeiros, a esposa e a filha decidiram abandonar ele para viver num outro lugar. E sobre a sua falência, ele disse que aconteceu porque ele teve que gastar muito com honorários de advogados, tentando levar a Kim para os tribunais por roubo e por fraude. E o David também menciona que a patente do SensorGram foi violada porque o processo de filtro e bloqueio de comentários do aplicativo dele está sendo usado pelo Instagram. E ele ainda diz que a Kim nunca se explicou por ter conversado sobre o IP do aplicativo SensorGram com o Kevin Systrom, que era o ACO do Instagram. O David não deixa claro como ele sabe dessa informação, mas acredito que seja porque notícias de que a Kim e o Kanye estavam tentando consertar o Instagram vieram ao conhecimento do público na época que tudo aconteceu, então juntando essa informação com o relacionamento que os três têm, acredito que não foi difícil pro David deduzir isso, né? Só que uma coisa que pega aqui, galera, é que a Kim também não podia repassar informação nenhuma da reunião por causa da NDA, lembra? Ou seja, ela acusou e ameaçou o David e a sua equipe por causa de uma coisa que ela aparentemente também estava fazendo. O David ainda ressalta que nessa época o Insta não tinha intenção de controlar os comentários automaticamente, porém 18 meses depois do que aconteceu com eles, havia sido instalado nas configurações do Instagram o mesmo processo do aplicativo SensorGram. Que situação, né, galera? Pois é, só que agora vem mais um lado podre nessa história. Pouco tempo depois que o David e a sua equipe perceberam que o Instagram estava usando o processo do aplicativo deles, eles encontraram algumas evidências de fraude em alguns e-mails antigos. Vamos lá! Lembra que na segunda ligação da Kim, ela perguntou quem que era o Ryan e por que as suas informações estavam sendo divulgadas e etc. Bom, segundo o David, a Kim sabia muito bem quem que era o Ryan porque o parceiro do David que tirou o print se chama Ryan. Porém, nos e-mails que eram trocados entre a equipe do David e a equipe da Kim, o nome que aparecia era Narayan, que era um tipo de apelido do Ryan. Porém, ao prestar melhor atenção nas respostas da Kim, desde a primeira conversa, ela já chamou o seu parceiro pelo nome de Ryan, mesmo que supostamente não o conhecesse até aquele momento. Para o David, isso significa que ela já sabia de tudo, mesmo antes de assinarem aquele NDA na reunião. Ela somente estava guardando essa informação como um trunfo para poder obter o controle do SensorGram e de quebra levou o Keymode como um bônus.
Galera, agora uma ressalva minha aqui. Essa parte dele falando sobre o Ryan e tal não ficou muito clara nem no seu site, nem na sua entrevista. Por isso eu descrevi exatamente o que ele mencionou, porém o que eu entendi disso foi o seguinte. O Ryan já tinha, antes da reunião, tirado o print da Kim usando o aplicativo e enviado para um amigo para se gabar mesmo, reforçando o que o David tinha falado. Aí, como esse print rodou por muita gente, a Kim acabou tomando conhecimento, porém não falou nada e aguardou até que a reunião acontecesse e fosse assinado o documento de confidencialidade, para que depois ela e a sua equipe pudessem usar isso como uma forma de provar que o David e a sua equipe tinham infringido uma condição do NDA, para que pudesse assim obrigá-los a abrir mão do Censorgram, ficando com o controle completo de tudo. Bom, foi o que eu entendi. E agora, galera, tem uma parte tocante no relato do David, onde ele menciona a música Facts do Kanye West, onde ele diz na letra que o Keymode acabou de explodir o App Store fazendo mais de 1 milhão por minuto. Sendo que o David e a sua equipe não recebeu $1 que seja desse sucesso todo. Pessoal, e o David ainda acrescenta que ele tentou de tudo que era possível na justiça e não deu em nada, e que o seu último advogado ainda aconselhou ele a retirar o processo para ver se alguma coisa boa acontecia através da arbitragem judicial. E o David, que já tinha se endividado muito com tudo isso, principalmente tentando manter a sua parte na patente do Censorgram, ainda recebeu um ultimato da Kim e da sua equipe, porque se ele continuasse com o processo, ele ia ter que pagar cerca de $400 mil de custos processuais. Então ele ficou com muito medo de ter os seus bens tomados por causa dessa dívida e resolveu retirar o processo. Porém agora ele alega que não tem mais nada além do seu carro, então não tem mais por que se calar, porque também não tem mais nada para perder. E como eu disse lá no começo, hoje o David está sobrevivendo de entregas, bicos, então ele resolveu aceitar doações de pessoas que se prontificaram a ajudá-lo. E com esse dinheiro arrecadado, o David tem a intenção de fazer mais placas, camisetas e até outdoors para que o máximo de pessoas conheçam a sua história. É, galera, não é fácil não, hein? Mas e vocês aí? O que vocês acharam disso tudo? Já conheciam alguma coisa? Já tinham ouvido falar sobre a história do David? O que vocês acharam sobre o que ele alegou sobre a Kim, sobre a família, sobre a equipe? Vai aqui embaixo nos comentários e escreve aí pra mim que eu quero saber, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. E se curtiram esse vídeo, deixem um likezão aí, tá bom? E se inscrevam no canal também pra gente poder se ver depois, tá? Galera, tamo junto.